abençoado, amém? Gênesis capítulo de número 6. Nós vamos fazer muita leitura bíblica. Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém. Graças a Deus. E eu preciso desse fundo abençoado. Rapaz, que bênção, né? Esse fundo abençoado, que bênção. É uma bênção, irmãos. Gostei muito do jovem aí. Depois eu preciso conversar contigo, filho. Depois eu preciso conversar contigo. A gente vai conversar uns 2 dedos de prosa, amém? E aí, irmãos, quando é bênção, é bênção, irmãos. Quando é bênção, é bênção, tá? Então nós vamos estar aqui refletindo um pouco sobre a palavra de Deus. Gênesis capítulo de número 6, a partir do versículo 12, nós vamos até o 18, tá bom? Gênesis 6, a partir do 12, todos acharam? Amém. Diz assim: viu Deus a terra e eis que estava corrompida. A terra estava como, irmãos? Corrompida. Bem, já estamos entendendo. Porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira farás: o comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela e lhe darás um côvado de altura, e a porta da arca porás no seu lado. Fala-ás com andares baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago dilúvio sobre a terra para destruir de debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida. Tudo que há na terra expirará. Versículo 18 é o versículo que eu quero tomar como base para a minha mensagem. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca tu, e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. E você diz amém. Amém. Assentai-vos por vontade. Glória a Deus. Irmãos, quando nos for feito o convite, a primeira coisa que eu faço é pedir a Deus o direcionamento da palavra, para que possamos ministrar, porque a palavra não é minha, conforme foi dito aqui pelo nosso pastor Gonçalo. Irmãos, quando Jesus está ali falando, João capítulo 7, a partir do versículo 7, ele vai dizer assim que Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto dizia ele do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Então nós temos aqui a própria palavra de Deus dizendo que há da parte do Senhor um derramamento de água para aqueles que têm sede. E hoje eu estava ministrando justamente isto para os batizandos além do sol nascente, o novo convertido e o Espírito Santo. E eu fiquei muito impactado, irmãos, com a graça que desceu ali. Foi uma graça muito grande. A glória de Deus nos visitou ali. E alguém pode dizer: mas irmão João, era um culto assim de avivamento? Não, irmãos, era um ensino de batismo. E Jesus nos visitou ali poderosamente pela ação da palavra. Amém? Mas nesta noite, irmãos, nós temos aqui algo para trazer para as nossas vidas. Jovens, que Deus continue abençoando a vida de vocês, que Deus guarde a vida de vocês, que Deus venha estar assim, sendo, na verdade, vocês canal para que Deus use vocês, opere, melhor dizendo, através da vida de vocês, porque muitas pessoas precisam ainda ser alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Eu quero fazer uma leitura aqui sobre, aliás, nos versículos 12 e 13, porém uma outra versão na NVI. Versículo 12: ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Então nós estamos falando de uma corrupção de conduta. Versículo 13: Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Então a terra está sendo corrompida porque da humanidade. E pelo amor de Deus, irmão, não joga a culpa em quem não tem culpa. Muitas vezes nós queremos pegar a culpa e lançar
e outras pessoas ou em entidades. Não, Deus pela sua palavra diz que a terra está corrompida, primeiro porque da conduta das pessoas que foi corrompida, segundo porque das próprias pessoas que se deixaram corromper quando se desviaram da palavra de Deus. E diz o texto ainda: eu os destruirei juntamente com a terra. Então Deus tem falado sobre o juízo desde lá de trás, e isso Ele vem trazendo para os dias de hoje também. Amém? Então nós temos nesta noite, irmãos, um tema. E qual é o tema? A salvação de Deus é para toda a família. Aleluia, Deus! Aleluia, Jesus. Glória. E é certo, irmãos, que a salvação de Deus é para toda a família? Sim. O texto que eu li, o versículo 18 principalmente, aonde o Senhor manda que Noé entrasse na arca junto com a sua esposa, junto com as suas filhas e aqueles que eram esposos das suas filhas. Nós vemos, irmãos, que Deus ele tem uma promessa ou uma palavra de salvação, mas nós precisamos querer essa salvação. Como eu disse, o versículo 18 é o versículo chave. Mas contigo, isso ele falando com Noé, estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, melhor dizendo. Então nós vemos aqui que é uma promessa de Deus, porém nós precisamos querer essa salvação. E esta salvação, irmãos, ela é extensa para todas as famílias. Aleluia! Quando nos for feito esse convite, irmãos, eu fiquei impactado pela palavra de Deus. Senhor, o que é que eu prego? Vai para Gênesis. Vai falar sobre a salvação. Porque é isso que nós precisamos pregar como igreja de Jesus. Pregar a salvação. Glória a Deus. E eu quero trazer isso aqui para nós em algumas partes, separando por partes os versículos bíblicos. Os versículos 12 e 13, parte 1: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então nós vemos, irmãos, que não podemos brincar com a questão do desvio de conduta. É algo muito sério, que Deus ele leva muito a sério, e se nós não voltarmos para Deus, tem juízo. E infelizmente, irmãos, a igreja de hoje, muitas delas, denominações, não se aceita que se fale de juízo. Eu vou falar de juízo porque a Bíblia fala sobre juízo. Irmão, eu não vim aqui para ouvir isso, mas é o que você vai ouvir. Lembra o que foi que o pastor disse? O que eu tenho trazido da parte de Deus é para trazer, é para deixar, então o que eu vou deixar? Aleluia! Glória a Deus. Então observa que desde o início, pela corrupção da conduta, isto fala estilo de vida, modo vivendes, é que o ser humano vai ser julgado. E Deus ele vem falando isso desde o princípio. Comentário pessoal, isso é o comentário que eu fiz. O livro de Gênesis mostra claramente a condução do homem quando se desvia do seu Criador. Isso é fato. Se nós pegarmos desde Gênesis, nós vamos ver claramente a condição do homem quando se desvia de Deus. E não pensa que fica coisa boa, irmão, porque não fica. Se ficasse, Deus não estaria chegando e chamando o homem para o arrependimento. Não fica. Infelizmente, esta é a condição da maior parte da humanidade, porque se desviou do Criador. A tendência normal, entre aspas, e natural é somente ir para o mais profundo do poço, e isso é outra realidade, irmãos. Não adianta nós brincarmos, achamos que, porque as pessoas estão lá fora, mas estão comendo bem, vestindo bem, calçando bem, morando bem, boas empresas, bons negócios, uma boa casa, que está tudo bem. Conversa, engano de Satanás, porque não está. E às vezes, irmãos, nós nos enganamos nisso, porque as pessoas estão vivendo, entre aspas, uma vida materialmente arregalada, próspera, entre aspas. Nós pensamos que está tudo bem, quando não, queridos, não.
O homem sem Deus, ele não tem nada. O homem sem Deus, ele não é nada. Aleluia. É, Jesus. A tendência normal, entre aspas, e natural, somente ir para o mais profundo do poço, caindo no abismo das suas próprias ideias e pensamentos. E diz o texto bíblico, há caminho que ao homem parece direito, aparência, parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Então, ou seja, o homem começa por um caminho errado e lá na frente ele vai bifurcando para vários caminhos que, distante de Deus, vai conduzi-lo somente a um lugar, a morte. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Observe, irmãos, que no mesmo texto Deus, ele faz questão de colocar de um lado aqueles que estão no pecado, a consequência, mas do outro lado a graça derramada, e é graça sobre graça. Não é só, irmãos, eu tenho observado isso e tenho meditado em Deus. Não é somente um nível de graça, é graça e mais graça, é graça e mais graça, é graça de Deus para as pessoas que quiserem se achegar a Ele. Glória a Jesus. Maravilha. Trazendo sobre si mesmos o juízo rigoroso de Deus. Glória a Jesus. Porque isso é o que sobra, irmãos, quando o homem se afasta do Senhor. Se não se voltar para Ele enquanto é tempo. E é esta mensagem, irmãos, que nós precisamos levar para a humanidade caída. Volta enquanto dá tempo. Entra na arca enquanto a porta está aberta. Porque a arca vai ter a sua porta fechada. E quem vai fechar essa porta não é o homem. Quem vai fechar a porta é o próprio Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Segunda parte aqui, irmãos, a partir do versículo 14. Faze para ti uma arca da madeira de gofé. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Observe, irmãos, que foi dada uma palavra de ordem para Noé. Imagina se Noé observasse e falasse, não, aproximadamente 135 metros de comprimento, aproximadamente 22 metros e meio, 23 de largura e aproximadamente 13 metros de altura. Imagina se Noé fizesse do jeito dele. Ia dar certo o projeto, irmãos? Nunca. O homem, irmãos, quando ele escolhe viver e andar pela palavra que Deus fala, ele não simplesmente caminha na horizontal, mas ele caminha para a vertical. Esperando a bem-aventurada aparição do nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. Porque algo que o Senhor Jesus disse é muito claro, que Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Mas só vai ser arrebatado para estar com Ele na glória aquele que andar pela palavra. E o próprio Cristo, Ele vai dizer lá em João, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Muitas pessoas dizem, eu amo a Deus, eu glorifico a Deus, sem a palavra, irmãos. Conversa. Se o próprio Cristo, ele disse que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e os cumpre, e os pratica, e os aceita, esse é o que me ama, como que eu posso trazer uma palavra contrária a essa?
Comentário pessoal. Desde o início, depois da queda, Deus ainda tem cuidado do homem e chama este para um novo recomeço. É por isso que quando o homem cai, irmãos, Deus vai até o homem. Observa, não é o homem que vem até Deus. Não é. Meu Deus, é forte. Deus vai atrás do homem que se escondeu. E ele diz: Adão. Observa que ele chama pelo nome: Adão, onde você está? Glória, aleluia. Imagina, irmãos, os braços de amor de Deus abertos. Aleluia. Dizendo para Adão: Adão, vem cá. Meu Deus. Você caiu, Adão, você errou. Mas eu tenho uma palavra de reconciliação para você. É por isso, irmãos, que nós temos que levar esta palavra de reconciliação para todas as pessoas, para todas as famílias. Não importa o que as pessoas fizeram, não importa nem o que elas estejam fazendo, mas elas precisam ouvir uma palavra de reconciliação. Uma certa feita eu falei para uma jovem: você errou, você caiu feio, é verdade, mas Deus ainda tem condições de restaurar a tua vida. Não importa para aqueles que estão falando contra você, se importe-se com aqueles que estão com as mãos estendidas e querem te ajudar a sair do fundo do poço. Tu és amor, tu és lindo. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Da mesma forma que Deus estendeu as mãos para Adão. O culto é sobre família, então as famílias precisam ouvir esta palavra, uma palavra de reconciliação. Jesus, nos ajuda. O chamado de Noé é uma clara evidência da graça e misericórdia do Senhor misturadas juntas para restaurar a coroa da criação de Deus ao seu estado inicial, ou seja, plena comunhão com Ele. Quando Deus está chamando Noé para este projeto aqui, irmãos, é justamente isso, para que nós entendamos. Deus, Ele quer ainda manter comunhão conosco. Por isso que Ele manda que Noé obedeça a sua palavra e construa a arca. Aleluia. Que aponta legalmente para Jesus Cristo e a salvação que só Jesus pode dar para o ser humano. Sem Jesus nada feito. Sem Jesus nada feito. A ordem de Deus a Noé para a construção da arca esta que aponta para a pessoa bendita de Cristo e sua obra de salvação no Calvário, nos mostram o grande amor de Deus. Glória a Deus. Em meio ao juízo iminente, Noé construa a arca, porque eu tenho salvação. Aleluia. Eu tenho salvação, eu tenho resgate, Noé. Mas Noé, a arca tem as medidas. Ande segundo as medidas, Noé. E muitas vezes, irmãos, não queremos levar a palavra genuína de Deus para as pessoas. Pecado continua sendo pecado e vai ter juízo se não houver arrependimento. Não tem meio termo, não tem essa. Não, tá lá, é bonitinho, é bonzinho, é boazinha. Quer entender melhor sobre obras, sobre oferta, sobre esmola e sobre graça? Leia o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, irmãos, é um capítulo que eu amo, assim, que me marca muito. Aleluia. Lê lá, não vou nem falar o assunto, leia lá. Jesus. Leia Atos 10. E você vai ver que mesmo a pessoa que dá esmola, mesmo a pessoa que é temente, mesmo a pessoa que pratica boas obras, Aleluia. precisa da graça. Glória a Deus, aleluia. E é graça sobre graça. Aleluia. Graça sobre graça. Graça sobre graça. Louvado seja. Glória, glória. Parte 3, versículo 17. Tu és tremendo. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne que é espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que é na terra expirará.
E a palavra de Deus não volta atrás, a não ser que haja arrependimento. E na verdade a palavra não volta, irmãos. É que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Glória a Deus. Se não houver arrependimento da parte das pessoas, ainda que haja uma palavra específica de juízo da parte de Deus, se as pessoas se arrependerem, leia Jonas. Leia Jonas. Havia uma palavra de juízo sobre Nínive, mas quando as pessoas ouviram ali Jonas pregando a palavra, dizendo: daqui durante 40 dias Nínive será submetida, as pessoas creram na palavra. Aleluia. E a palavra gerou temor, pastor, nas pessoas. Essas pessoas foram até o rei, falaram para o rei de Nínive a mensagem que estava sendo pregada. O rei, ao invés de ficar furioso, tirou a coroa, tirou o manto real, desceu do trono, se vestiu de pano de saco, Meu Deus. cobriu-se de cinzas, em sinal de humilhação Glória a Jesus. e reverência à palavra de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. E a mesma palavra de juízo veio agora da parte de Deus, uma palavra de salvação, de misericórdia, de clemência, de bondade, a extensão da graça de Deus para salvar todo pecador que se arrepende. Aleluia. Aproximadamente 120 mil pessoas se arrependeram com a pregação de Jonas. Um dos grandes e de maiores avivamentos em toda a Bíblia Sagrada. Se no dia do sermão de Pentecostes aproximadamente 3 mil almas, agora a gente está no Antigo Testamento, na pregação de um profeta que estava meio, né, irmãos? Mas nós temos que levar esta palavra para que as pessoas sintam da parte de Deus o juízo, sim, mas que se voltem para o Criador enquanto Glória a tempo. Deus. Comentário, pessoal. Em algum momento toda transgressão e pecados hão de ser julgados. É fato, irmãos. Em algum momento haverá juízo, e juízo rigoroso. Mas quando Deus, irmãos, Ele manda uma palavra de juízo, não é simplesmente porque Ele quer destruir, pelo contrário. Não é isso, irmãos. A palavra de juízo de Deus nunca foi e nunca será para destruir o homem, mas é para que o homem se arrependa. Quer ver uma coisa? Nós olhamos para as 10 pragas do Egito. Qual é a primeira praga? Você já parou para refletir sobre isso? Qual é a primeira praga do Egito? Qual é, irmãos? Fala aí, presbítero Ivan Cadete, pode falar. Ele falou, né? Água e sangue. Mas sangue é vida. Sangue é vida, irmãos. Aleluia. Sangue é vida. Eu não olho para a primeira praga como se Deus estivesse ali querendo destruir Faraó, não. Porque ele toma o profeta Ezequiel e vai dizer: eu não tomo prazer na morte do que morre. Não, Deus não toma. Antes que ele se arrependa e se converta. Aleluia. Maravilha. Tu és fiel, É o nosso Deus. Aleluia, meu Glória a Deus. Deus. Todas as oportunidades de salvação desprezadas pelo homem vão ser postas na balança do Deus que é justo. Então nós temos que falar para as pessoas assim: não perca a oportunidade de salvação, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Primeira carta de João, vai comigo aí rapidinho, irmãos. Glória a Deus. Glorificado é o teu nome, Senhor. 2:1.
1 João 2,1. E está escrito assim. Olha que o apóstolo São João deixa para nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não é para viver no pecado. É o teu nome. Não é. Lembra quando Jesus é indagado acerca da mulher pega em flagrante adultério? A palavra que ele diz para ela não é passando a mão na cabeça dela, não é isso, irmãos. Jesus, ele disse para ela, vai e não peques mais. Não é para viver na condição de pecado. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Oh, glória! Jesus Cristo, o justo. Aleluia, Jesus. A balança de Deus, irmãos, ela tem peso, e o peso dela é justiça. O mesmo profeta Ezequiel, irmãos, ele vai dizer que se o justo andar na sua justiça, ele será justificado. Porém, se ele abandonar a justiça e começar a andar na iniquidade que ele andar e morrer, ele será julgado. Porém, também ele diz que se o iníquo andar na iniquidade, será castigado, será julgado, será condenado. Porém, se o iníquo se arrepender e andar na justiça, todas as obras que ele fez na iniquidade serão apagadas e agora ele vai ser justificado. Aleluia! E lá vem o apóstolo Paulo dizendo, lá em Romanos 5,1, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória! Aleluia, meu Glória! Deus. Aleluia! A transgressão ela vai ser julgada, vai. Mas há, irmãos, da parte de Deus pelo Espírito Santo, chamando o homem ao arrependimento. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7, 8 e 9. E se o Espírito Santo está em nós, irmãos, e Paulo fala para nós não entristecermos o Espírito Santo, nós temos que levar esta mesma mensagem para as pessoas, porque precisam ouvir. Parte 4, versículo 18. Mas contigo estabelecerei meu pacto, e entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. A salvação é para toda a família. Glória a Deus! Deus não quer que ninguém fique de fora, irmãos. É claro que nós vamos estudar os textos bíblicos e vamos ver que na mesma casa tinha Caim e Abel. Abel era justo, mas Caim era filho do maligno. Nós vamos ver nas Escrituras, 1 Samuel, capítulo 8, Samuel andava num caminho distinto, mas os filhos dele não. O próprio Cristo diz que o Evangelho vem, e haverá divisão dentro da mesma casa porque do Evangelho. Não porque o Evangelho vem para fazer isso não, mas porque haverá diferentes respostas de pessoas na mesma casa ao Evangelho de Cristo. Comentário pessoal. Embora a salvação de Deus seja para toda a família, isso depende de cada indivíduo estabelecer sua própria fé em Cristo e sua obra na cruz. É isso, irmãos. Por mais que a salvação de Deus seja para toda a família, e é. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas porém, todas as pessoas precisam querer. Deus não empurra a goela abaixo a salvação para ninguém. Ele chama as pessoas e mostra a salvação para as pessoas por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porém, se as pessoas vão aceitar a salvação ou não, já é uma outra coisa.
E o Senhor Jesus, Ele vem dizer em Marcos 16, a partir do 15: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Só que aí Ele condiciona: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É condicional, irmãos. Porém, nós precisamos fazer a nossa parte de levar o evangelho de Jesus Cristo para todas as pessoas, para todas as famílias. Versículo 22: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Então Noé, irmãos, ele nos dá um exemplo de alguém que seguiu a palavra à risca. À risca. Não deixou nada de fora. E Deus o abençoou, salvando do dilúvio, salvando da condenação. E isso Ele quer fazer conosco, quer. Aleluia, eu creio. Mas como eu disse, a salvação é para toda a família, sim, mas depende de cada um de nós. Não adianta, irmãos. Paulo vai escrever aos Coríntios e ele vai dizer: mulher, você sabe se você vai salvar o teu marido? Não tem como. A mesma coisa o esposo: você vai salvar a tua esposa? Negativo. A mesma coisa os pais salvar os filhos? Não. Nós podemos apontar para Cristo. Somente apontar. Se as pessoas vão receber a salvação ou não, irmãos, é um outro assunto. Verdade. Façamos como Noé, que cumpriu à risca a palavra e viveu pela palavra. E Deus o abençoou, guardando ele e toda a casa do dilúvio que estava por vir. Amém? Que Deus assim abençoe a vida de cada um. Que nós façamos uma reflexão sobre esta palavra. Que nós venhamos a ficar com esta palavra. Que nós venhamos a refletir. Mas na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, está escrito: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são provenientes de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Você vai analisar se o que eu disse aqui condiz com a Bíblia, irmãos. Por isso que eu disse, fica com a Bíblia aberta, analisa. Já vai analisando, faça que nem os bereanos, capítulo 17 de Atos. Analisa a mensagem. E Deus com certeza vai abençoar as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe. E assim eu quero estar passando, ou melhor dizendo, retornando a direção deste trabalho para o nosso pastor Gonçalo. Amém, pastor? Deus abençoe. Muito obrigado. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome.